E eu gostaria nessa noite que você abrisse sua Bíblia comigo. Me perguntaram, cadê a pastora Leda? Foi a primeira coisa. Quando me vem, já associa, né, a esposa. E a pastora Leda não veio. A pastora Leda teve que cuidar da nossa neta, que minha filha Priscila teve um compromisso de última hora. Mas eu trago aqui o seu abraço, o seu carinho. E com certeza, se nós formos franqueados novamente, eu trago ela. Que afinal de contas é a mulher mais linda que eu conheço nessa terra. Mas é minha. Salmos 119, que é o tema dessa festividade. Salmos 119, dos versos 1 a 8. Salmos 119, dos versículos 1 a 8. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Você que está com o celular, acesse-o. Você que pode acompanhar no telão, acompanhe nos televisores, mas não deixe de acompanhar a palavra de Deus. Assim diz o texto: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. E a igreja que conhece o tema da festividade, repitam num só voz, esperando um pelos outros, o versículo 9, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Vou passar o Isso, podeis assentar em nome de Jesus. E eu quero aqui, como sempre, quem me conhece há mais tempo sabe que eu realmente sempre faço esses 3 pedidos. Primeiro, por favor, em nome de Jesus, não feche a sua Bíblia, não desligue seu aplicativo, olho na palavra, porque estaremos ministrando sobre ela ao seu coração. Então eu preciso que você acompanhe passo a passo comigo. Por favor, não feche. Segundo, se quem estiver do seu lado estiver lhe atrapalhando, porque tem pessoas que ela vem para o culto e ela não presta atenção, elas parecem que vêm aleatório, como se fosse um encontro marcado num shopping. E se essa pessoa estiver do seu lado, peça a essa pessoa para desmaiar 40 minutos. Se ela tiver comunhão com Deus, ela vai ressuscitar. Se não, nós encontramos com ela na glória. Terceiro, me empreste seu coração por 40 minutos. 40 minutos só. Nós ouvimos ótimos louvores. Deus falou ao nosso coração através dos louvores. E que maravilha trazer, cantor, louvores antigos, inspirados, que Deus fala tanto ao nosso coração. Mas agora é hora de Deus falar a você, a mim, ao nosso coração com a sua palavra. Arrepio é bom, emocional é ótimo, se derramar, se encher é maravilhoso, mas ouvir a palavra de Deus é algo divino. Tanto é que o tema é baseado em um salmo que é o maior salmo de toda a Bíblia. O Salmo 119, ele é o maior salmo do saltério. Mas em sua epígrafe ou no seu cabeçalho vai dizer a exultação da palavra de Deus. É uma ode completa do Salmo 119, nos chamando para não só ouvir, como também para praticar. Talvez a preocupação do salmista é aquela que nós temos hoje. A palavra de Deus é a nossa maior necessidade, por assim também o conhecê-lo. Tanto que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele vai dizer que é ela que testifica dele,
E é ela que nos abre os olhos sobre as coisas eternas. Ela ainda é a bússola do viajador. É a palavra de Deus que nos leva à intimidade com Deus. Hoje, nós somos a geração que mais compõe, Eliezer, hinos de adoração. Hoje nunca se viu uma enxurrada de tantos hinos, louvores, odes, poemas a Deus. Mas nós somos a geração que menos lê a Bíblia, que menos pega na Bíblia. Sofremos hoje o que Hernandes Dias Lopes conseguiu concluir, que é o analfabetismo bíblico. Somos a geração do arrasta para cima, mas com declínio para baixo. Porque a palavra de Deus está sendo ignorada. Não, eu não vim aqui para você pular, saltar e rodopiar. Eu vim aqui para te dizer que Ele continua sendo Deus, está em cima do trono. Ele ainda é Senhor poderoso, e a sua palavra traz vida, e vida e abundância. O texto que vocês escolheram veio numa hora certa, no momento exato. Hoje é difícil pegar temas como esse, temas que falam, Eliezer, é o nosso coração que nos abre os olhos. Hoje há muita campanha da vitória, receba isso, receba aquilo. Ei, eu vim te entregar algo chamado Bíblia, palavra de vida eterna. A palavra que abre, a palavra que fica, a palavra que confronta, a palavra que nos leva à intimidade com aquele que é, que era e que há de vir. Eu encontro pessoas aqui amantes da palavra. Então viaja comigo. Antes de entrar no texto, eu lembrei de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Olhando para o pastor Eliezer, ele vai se recordar. Nós estávamos em uma cruzada evangelística em Mimoso do Goiás, lembra? E nesse dia, graças a Deus, o pregador que ia para aí faltou. Graças a Deus, o pregador da noite faltou. E aí ficou aquela coisa, e aí? Aí o pastor Amado falou assim: bota Eliezer, jovem muito usado por Deus, um menino que pode soltar ele aí, que Deus usa. E não é que Deus usou esse menino de uma forma tão grande que nós... Até hoje eu estou embasbacado com essa história. Eliezer pregando e tinha um jovem zombando. Lembra, Fátima? Um jovem zombando em Mimoso, dizendo que nós era doido, que nós era não sei o quê. Rapaz, do Neida. Deus toma Eliezer e fala assim: ei, assim diz o Senhor, segundo a sua palavra, se tu não recebê-lo como Salvador nessa noite, daqui a 3 dias tu desce à sepultura. E encerrou a pregação. Até hoje nós não podemos voltar em Mimoso. O menino morreu. Tudo porque rejeitou Cadê o povo que estava louvando até agora aqui? Cadê? Salmo. Por isso que eu disse, acompanhe comigo. A pergunta e a preocupação do salmista é como o jovem pode purificar os seus caminhos. Mas eu quero mudar. Na minha versão, já deixo claro, é que santificar, tornar puro, andar em retidão é um princípio. Agora, manter, a pergunta minha é: como manterá não só os jovens, e diga-se de passagem, porque tem muito adulto também precisando receber essa mensagem aqui nessa noite. Como é que nós podemos manter o nosso caminho em retidão ao Senhor? É interessante que se eu for para o versículo 10, 11 e 12 e assim por diante, vamos encontrar várias respostas. Mas o Espírito de Deus me leva aos versículos anteriores. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia por si só fala. É só você abrir os seus ouvidos e os seus olhos. Eu não preciso ficar atrás de nada. A palavra de Deus já é suficiente. Ela preenche, ela enche, ela transborda, ela anima, ela faz aquilo que ninguém pode fazer. Ela é a palavra viva. Oh! Versículo 1.
Bem-aventurado os retos em seus. Eu sei que a palavra reto aqui é de integridade de caráter. Pessoas que não se maculam, pessoas que não se mancham, pessoas que reservam-se o seu testemunho, pessoas que podem ser olhadas de longe ou de perto, porque você é uma Bíblia aberta, e as pessoas podem testemunhar da sua retidão. Mas a palavra que eu quero tomar posse dessa noite é a palavra reto, de caminhar no sentido correto, para frente, sem desviar, esquerda, direita, trás ou à frente. Aquele que anda em retidão, na seta, andando para frente, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Como é o teu, o meu e o nosso caminho? Para onde estamos olhando? Aonde estamos indo? Com qual sentido tomamos a nossa vida? Olha o que o profeta Isaías vai dizer, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Para que esse negócio de querer sair, o seu alvo é Cristo, andando em retidão, na presença do Pai. Não existe esse negócio de dar voltinha. Ande para frente. Está doendo, mas o caminho é reto. Está sofrendo, mas o caminho é reto. Está lamuriando, mas o caminho é reto. Está doendo, mas o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Eu encontro pessoas aqui que louvam a Deus nessa noite. Dá um brado de glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, andar em retidão, e é no caminho. Diga comigo, no caminho. Mais forte, no caminho Ele aquece o meu coração. Você já teve a curiosidade de ler Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35? No caminho de Emaús. No caminho de Emaús, 2 discípulos, um identificado como Cleófas, arrazoando entre si. O que estava acontecendo? Por que estava acontecendo? Os dois andando, de repente no meio deles aparece quem? Quem que aparece? Jesus. Jesus, olha, o que estáis arrazoando entre vós? És tu porventura um visitante em Jerusalém? Não sabe o que está acontecendo? Sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Sobre Jesus de Nazaré, profeta, poderoso em palavra e também em ação. Os nossos príncipes o crucificaram. Achávamos que era ele que ia remir a Israel. Porém hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Algumas mulheres até disseram que o viram. E os discípulos, na primeira corrida olímpica, biblicamente dizendo, foram anunciar que ele estava vivo. Mas nós estamos no caminho de Emaús. E Jesus olha para eles, pastor Eliezer, e disse: ó, nécios de coração. Sabe, eu fui pesquisar a palavra nécio. No versículo 25 vai dizer: honestos e tardios de coração. Sabe o que é nécio e tardio de coração? Eles ouvem a história de Jesus, mas não aceitam um compromisso para aprender de Jesus. Ei, olhe para mim. Tem gente que passa por aquelas portas só por passar. Tem gente que vem para a igreja só por vir. Tem gente que vem aqui talvez porque não tem nada para fazer em casa. Mas neste lugar é lugar de aprender, de sentir a presença dEle, de estar com Ele, desfrutar da sua presença. Honestos e tardios de coração. Não convinha que isso tudo acontecesse? E começando pelos profetas. Aleluia. Pelos profetas, pela lei, era necessário. E Jesus faz um sermão. Ele não canta
coro, ele não canta estrofe, ele não canta nada, ele só anuncia a palavra. Ele diz: ei, está doendo, mas vai cumprir, pode esperar, a recompensa é certa. E o interessante é que quando Jesus está com eles em Emaús, parte o pão, Jesus some. E a frase que fica era: porventura não ardia em nosso coração pelo caminho. Eu disse aonde? Eu disse aonde, igreja? Você está no caminho, você está no caminho. Por que você quer sair dele? Ande no caminho, porque no caminho, ele disse, nos falava. E quando nos abria a escritura, nosso coração ardia. Sabe o que tem muito coração frio dentro da igreja? Você está fora do caminho. Você está frequentando viela, becos, estradas. Mas hoje tem caminho para Renovo aqui nessa noite. Não, você não entendeu. Hoje tem caminho aqui nessa noite. Hoje o caminho chamado Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Levante a mão e adore. Ainda no versículo 1, ele vai dizer: e andam na lei do... transita, caminha na lei e no poder da sua palavra, pois ela ainda... caminhe por ela. O que você está fazendo é agora conferindo, que nem aquela jovem, essas jovens aqui, você está conferindo aqui o caminho. Receba o caminho de Deus hoje. O teu coração vai se inflamar de graça, de poder e de glória. Você entende isso? Você entende isso? Quem é aqui que nunca cantou o hino 515? 515. Se tu é assembleano, tu sabe. É o tal do worship. Se Cristo comigo vai, e não... é grato servir a Jesus. Eu irei. Está disposto? No versículo 3, versículo 2, ele vai dizer assim: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. Bem-aventurado aquele que guarda as ordenanças de Deus. Bem-aventurado aqueles que se lembram, principalmente na dificuldade, que ele tem promessa com você. Bem-aventurado aqueles que no momento de angústia, de dor, de desespero, sabem que há um Deus que vela por você. Ei, você se lembra quem você era, onde você estava e o que Ele fez por você? Ainda que você queira desistir, você não pode. Ele te abençoou, Ele te salvou, Ele te purificou, Ele te santificou, Ele te encheu do seu espírito. Você lembra disso? Quantos aqui são gratos a Ele? Quantos aqui são gratos a Ele? Você lembra quem você era? Você lembra quem você era? Mas, sabe, ainda tem pessoas que se esquecem. Quem aqui que não se lembra de Juízes capítulo 6? A história de Gideão. É interessante que o capítulo 6, pastores, começam assim: e outra vez Israel pecou contra o Senhor, e Deus os entregou na mão dos amalequitas. Mas Deus, em sua graça, ainda deu mais dois inimigos: os amonitas e os piratas do deserto. O povo de Israel plantava, eles desciam dos montes. Tanto que Israel agora tem que fazer as suas casas, ou o seu celeiro, nas montanhas. E um jovem esperto está em uma gruta, que nós chamamos de lagar, amassando trigo. A pessoa, pastor Rogério,
A pessoa, nós malhando trigo no lagar. O que é meu, o diabo não pode tomar. Dá até corinho de fogo, né? O que é meu, o diabo não vai tomar. Dá até corinho de fogo, né? Mas graças a Deus eu me converti. Aí diz o texto de Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, que o anjo chega, senta-se debaixo do cavalo de Ofra, que está nas terras de Joás ou Abiesrita, pai de ninguém nada mais, nada menos do que Gideão. E está lá Gideão suado, e malhando o trigo. O anjo, rapaz, o anjo chega até ele assim: o Senhor é contigo, varão. Não dá glória agora não, calma. Presta atenção. Calma. O Senhor é contigo, varão valoroso. Moço, se é comigo, eu saltava esse glória a Deus. Se eu estou na peleja e o anjo assim: o Senhor é contigo, pastor Plínio. Eita glória! Só que Gideão, Fátima, está tão morto espiritualmente, que ele diz assim: se o Senhor é piada, é escárnio com a minha cara, porque se o Senhor é comigo, e isso muitas vezes torna-se questionamento nossos. Eu mostro para você, está no meu celular. Acabei de perder um dos maiores ícones da minha vida ministerial, que é meu tio. Ele acabou de falecer no Hospital Alvorada. Eu orei por ele quinta-feira. Está aqui no meu celular, eu te mostro. Um homem que disse assim para mim: quando eu morrer, eu quero que você faça o meu sepultamento e cante um hino em adoração a Deus. E eu vou ter que fazer isso amanhã. Quando nós estamos na luta, às vezes, pastor, há um questionamento: por que coisas ruins, Fátima, acontecem com pessoas boas? Por que você está passando essa luta se tu é servo do Deus Altíssimo? Por que essa dor na tua alma que não te deixa? Deus sabe que você diuturnamente clama por socorro. Tu acha que Ele não está vendo? Se o Senhor é comigo, por que meu casamento está falindo? Se o Senhor é comigo, por que meu ministério não avança? Se o Senhor é comigo, por que eu choro dia e noite por um marido ou um filho viciado? Aramanduí. Se o Senhor é comigo, por que eu não consegui ainda o que eu mais desejo? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Por que você está repetindo, pastor Plínio? Não pule o processo, porque o produto está vindo. Não pule o processo, porque a vitória está chegando. Não pule o processo. Caramanduri, Canaman. Diga bem alto aí: eu não vou. Não, com voz de assembleano: eu não vou pular o processo, mas eu vou chegar até lá. Sabe o que acontece? É o que muitas vezes eu e você não a percebemos. Se o Senhor é comigo, por que não sobreveio tamanha tentação? Por que Ele permite que os amonitas nos escravizem durante 7 anos? Como se não bastasse, plantamos e não colhemos, porque os amalequitas descem dos montes, os piratas do deserto também vêm e tomam tudo de nós. Para você entender, e era o que eu pensei, eu teria que ler o capítulo 7 e 8, seguindo a exegese e a hermenêutica. Mas a resposta de Gideão não estava no 7 nem no 8, estava no capítulo 2, no versículo 10. O Espírito de Deus disse assim: desaprendeu ler Bíblia? Tu está me questionando aquilo que está claro? A palavra de Deus não precisa de enfeite. A palavra de Deus não precisa de recurso. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai na junta da alma e discerne o coração do homem. Nós estamos falando da palavra, o tema é palavra. Viva a palavra, entre na palavra, caminhe pela palavra. Seja cheio
capítulo 2, versículo 10. Morre Josué. Toda a geração de Josué morre. E para falar a verdade, vou abrir e vou rasgar o verbo, nem que eu não volto mais aqui. Tem crente que só tem que ficar na luta mesmo. Tem crente que Deus não pode abençoar um pouquinho e ele folga. Tem crente que Deus der uma bênção. Sabe por que tem gente que não recebe? Não é porque Deus é ruim, é porque Ele conhece teu coração. Tem gente aqui hoje à noite que se Deus der o que tu está pedindo aqui, tu não volta amanhã para o encerramento do congresso. Achou ruim? Sobe lá em cima e pega ele. Juízes capítulo 2, versículo 10. Josué é sepultado com seus pais e toda a sua geração. E a geração que se levantou não conhecia a Deus nem os seus estatutos. Não conhecia a Deus e nem os seus. Vou repetir. Somos a geração que mais compõe louvor. Somos a geração que mais compõe hino. Nós temos vários artistas da música gospel. Nós temos várias pessoas cantando hinos, adoração e louvores. O que Deus precisa são apologetas, pregadores, pregoeiros da palavra de Deus, para dizer que Ele ainda salva, cura, batiza e nos leva para o céu. Nada contra louvor. Amo. Eu sempre disse para o ministério de louvor da nossa igreja: vocês são responsáveis por levar a nossa alma à adoração. Vocês são responsáveis por nos acessar a anticâmara de Deus pela adoração. Mas é a palavra que me leva ao encontro daquele que deve ser adorado, magnificado, glorificado. Bendito seja o Deus de Israel. O versículo 2 ainda continua: que o buscam com todo o seu coração, que busca de todo o voltar para Ele, iniciar e dar tudo a Ele. Ei, olhe para mim por favor. Já disse, se alguém estiver te atrapalhando, peça a pessoa para desmaiar aí. Quem é Jesus para você? Qual é a prioridade de Jesus na sua vida? Buscar de todo o coração. E isso eu tenho falado. Hoje nós perdemos mais tempo evangelizando os evangélicos do que ganhando vidas. Eu parei com um negócio lá na igreja, está todo mundo estranhando. Parei, Fátima. Toda quarta, gente, quarta-feira, repartindo as escrituras. Ei, sexta-feira, célula de mulheres ou de homens ou de jovens, como está tendo agora. Ei, culto disso, culto daquilo. Vem, irmão. Ei, vem para a igreja. Ei, vem. Aí um dia eu falei, para. Fui ouvir, quem mais, quem menos? Elienay Cabral, um dos maiores pregadores. Colocaram Gesiel Gomes como o príncipe dos pregadores da idade atual. Mas Gesiel Gomes, para mim, respeito. Mas Elienay Cabral, quem já ouviu de Elienay Cabral aqui? Só a velha guarda, olha lá, só a velha guarda. Nossa, estamos passando, hein? Ei, irmã, nossa geração está passando. Nossa geração está passando. Tá bom? Tá bom? Olhe para mim. Olhe para mim. A nossa geração está passando. E são vocês que vão nos substituir. Isso te amedronta ou te alegra? Amedronta ou alegra? Olha a outra olhando para mim. Filha. Ei, alguns de vocês que estão aí nesse meio, que estão ouvindo o pastor Plínio pregar hoje, vão estar aqui pregando em cima e eu lá do banco dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Crê nisso? Crê nisso? Crê nisso? Vocês creem nisso?
pastor, não levanta a mão porque eu não passei rolão debaixo do braço. Tem nada não, deixa esse fedor sair aí, vai, libera. Vocês creem nisso? Levanta a mão e diga, eu creio. 21 e 29. Só tenho mais um minuto. Para ou continua? Para ou continua? Vocês gostam. Tem vergonha de mentir não, crente? Tem gente que tá doido para ir embora, mas... Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, essa pregação não dá. Eu sei. Você tá bem, filho. Você tá num banco acolchoado, rapaz. Se tu tivesse em Moçambique, naquele estoco, se tu tivesse comendo barro e vendo a alegria daquele povo, tu sentiria a vergonha. Por que não pode passar 1h30 na presença de Deus? Aqui você se enche, aqui você é curado, aqui você é liberto, aqui você ouve palavra de vida, aqui tem a presença de Deus. Você entende isso? Qual é a prioridade de Cristo? Eu parei na nossa igreja, ouvindo Elianá pregar, dizendo, que tristeza é ouvir um pastor em cima do púlpito pedindo os crentes para vir para culto. É uma vergonha para quem pede, e é uma vergonha para quem ouve. Vocês já notaram uma coisa? Todo dia da semana não tem problema, mas é no dia dos cultos, tudo acontece. Semana passada recebi a ligação de um obreiro. Pastor, não vai dar para ir para o culto hoje, porque surgiu um problema. Eu digo, filho, que interessante. Por que as coisas só acontecem para você no dia de culto? Não acontece nada na segunda, não acontece nada na terça, não acontece nada na quinta, aí acontece na sexta, não acontece nada no sábado, não acontece nada no domingo de manhã, mas no domingo à noite. Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Ele ocupa o primeiro lugar, porque os que buscam dão a Ele a devida. Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Versículo 3. Estou encerrando, prometo. Eu sei que é frase de pregador, estou encerrando. Geralmente sempre é mentira. Eu conheço uns que... Versículo 3 vai dizer, e não praticam a iniquidade. Eu sempre aprendi que iníquo se referia à pessoa do mundo, o pecador, o que estão da porta para fora, os que agora talvez estejam no bar, nos prostíbulos, nas biqueiras, nas vielas, nos guetos. Eu achava que iníquo era o camarada que nunca tinha recebido Jesus como Salvador. Quem está me entendendo, diga amém. E aí a palavra de Deus me revela que iníquo é aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz. É aquelas pessoas que têm desvio de conduta mesmo conhecendo a palavra. São pessoas que já está tão introjetado o pecado na vida deles que eles nem sentem mais que o pecado dói. Para ele tanto faz, está cantando em pecado, está pregando em pecado, está participando de congresso em pecado, porque você não sente mais nada. Sabe quando Deus, usando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz assim, e Deus os entregou a sua maneira de viver? É Deus tirando o Espírito Santo do homem. É Deus tirando o Espírito Santo do homem. Meu irmão, eu posso perder tudo. Deus pode me tirar tudo. Deus pode me arrancar tudo. Mas que nunca me retire o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo de Deus é como diz Osés de Paula. É uma folha seca, é um lugar sem vida. 2 homens na Bíblia experimentaram essa desgraça. 1 Samuel capítulo 16. De tanto pecar e não dar ouvidos à voz do Senhor, Deus retira de Saul o Espírito Santo, ao ponto de espíritos malignos atormentarem a sua alma, e terem que buscar um jovem
para, tocando a sua harpa, acalmar seu coração. Mas nunca mais ele sentiu a presença de Deus. Segunda pessoa, Juízes, Juízes, capítulo 16, versículo 20. Um homem chamado Sansão. Dalila sempre o enganava. Quando seus inimigos vinham, ele simplesmente se desvencilhava. Só que chegou um dia de tanta dureza de coração. Ouça-me isso. Chegou um dia de tanto pecado que ele não sentia mais. No versículo 20 de Juízes 16. Ele estava dormindo, porque quem está em pecado tem o sono da negligência, da indolência. Entra nesse lugar e não sai nada. Vaza daqui, não tem nada. Sabe por quê? Você perdeu a comunhão com o seu Deus. Tome cuidado com isso. Sansão, os filisteus vêm contra ti. É mole. Novamente vou me levantar, arrebentar as cordas, vou partir para cima, dar na orelha de todo mundo. Só que Sansão não se atentou que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Escravizado, furado os olhos e passou a ser piada. Tem muita gente que eu conheço que virou piada, porque simplesmente rejeitaram a palavra e a graça de Deus. Preciso encerrar. O texto é muito longo, mas eu quero aqui, por favor, eu tenho que saltar alguns capítulos, alguns versículos, porque a hora não nos espera. Vem comigo para o versículo 26. Desculpe, versículo 6. Não poderia de forma alguma. Não poderia passar disso aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. No versículo 3, na parte B, ele vai dizer assim: mas andam, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus, por favor, me ajude a pregar. Nos seus. Para onde eu vou? Moço, eu estou com vontade de tirar esse paletó, moço. Não, mas se eu tirar, eu estou de camisa curta e essa foto vai chegar para a pastora. Ela vai falar: eu pedi para você não ir com camisa curta. Eu falei para você que eu sabia que você ia tirar o paletó, seu incircunciso. Se eu tirar, a foto vai chegar. Vai chegar. Andam nos céus. E para onde eu vou? Ei, olhe para mim, para onde vocês vão? Para onde é que tu vai? Para onde é que tu pensa que vai? Querendo sair desse caminho? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 58 em diante. Jesus está num duro discurso: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo no reino do céu, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí Jesus pega e aperta mais a pregação. Tu quer espantar a ovelha? Aperta a pregação. Aí ninguém dá glória. Receba a chave. Toma o carro. Aleluia. Te conserta. Olha com quem você anda. Olha a forma como você fala. Olha como você trata o seu irmão. Olha a forma como você é como servo de Deus. Eu vou sair. Eu vou sair. Diz o texto que muitos o abandonaram. Jesus, e aqui vai uma paulada para os egocêntricos. Aqui vai uma cajadada de leve para os egocêntricos. Jesus olha para eles, discípulos, e diz assim: e vós? Quereis ir também não? Pergunta para quem está do seu lado: tu não quer ir não? É como se Jesus dissesse assim: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível na obra de Deus.
Não pensa você que saindo Deus vai ficar refém de você. Não pensa você que deixando de cantar Deus vai se ater a você. Ele não te deve nada. Ah, mas eu não vou tocar. Deus não te deve nada. Ele levanta outra pessoa, mas o nome dele vai ser glorificado. Quem é você na fila do pão? John Maxwell, um dos maiores líderes e formadores de líderes, ele tem uma frase que eu amo muito. Ele diz assim: todo sucesso sem sucessor é fracasso, mas ninguém é insubstituível. Você pode até ser uma pessoa difícil de ser substituída, mas se precisar, Ele vai te substituir. Ele não te deve nada. E vós, não quereis ir? Para onde nós vamos? Para onde me irei? Para onde eu vou? Em quem me refugiarei? Quem me acolherá na noite escura? Quem acalmará o meu barco em minha tempestade? Quem fará pão e peixe multiplicar? Quem com um toque curará alguém da minha família? Quem que em uma noite frustrada enche a minha rede de peixe? Quem diz para aquele que está morto: Lázaro, vem para fora? Alaiade camadurica. Uma coisa que eu aprendi: eu não me preocupo quem sai da igreja, não me preocupo com quem está deixando o barco, eu não me preocupo com quem faz birrinha e fala assim: eu vou sair, sai. E não é confiando que Deus vai mandar outros, é porque se tu saiu, é porque o seu espaço, o seu ego é maior. Eu não me preocupo com quem sai, eu me preocupo é com a mensagem que sai desse púlpito. É com ela que eu me preocupo, porque a mensagem que sai daqui, ela exorta, consola, edifica e te dá sabedoria. Levante a sua mão e adore, por favor. Levante a sua mão e dê o seu brado de glória a Deus. Versículo 6. Ele vai dizer: então não ficaria confundido. Olha o contraste. Em algumas versões está assim: envergonhado. É só questão de tradução. Mas a Bíblia Peshitta, eu esqueci até de falar nisso. Hoje só não lê a Bíblia quem não quer. Hoje nós temos aplicativo, nós temos Bíblia para tudo quanto é classe, faixa etária, cor. Nós temos Bíblia do Obreiro, nós temos Bíblia NVI, nós temos Revista Corrigida de Almeida, nós temos a Peshitta, nós temos a DEIC, nós temos a NTLH, nós temos Bíblia da criança, nós temos Bíblia da mulher, nós temos Bíblia do homem, nós temos até Bíblia do gay. Eles só não leem, mas que tem. Mas não, geração do arrasta para cima, geração dos 30 segundos. Tu perde mais 30 segundos com vídeo do que ouvir na palavra de Deus. Por isso que quando tu está aí, ó, eu estou fraco, é porque falta palavra. Palavra é tutano, palavra ela alimenta, palavra edifica, palavra renova, palavra te enche. Está esperando o quê? Foi vocês que escolheram o tema, depois se vira com Eliezer. Eu sei que você queria estar pulando e rodando. Mas meu papel aqui não é esse. Estou cansado de ver a igreja que o povo está pulando com ritmos até afrodescendentes. Aqui eu respeito muito. É um tal de roda-roda, rapaz. É um tal de uns vestidos. É um tal de uns turbantes. É um tal de lá. Nunca nem sabe o que está falando. É um tal de achar que emoção produz poder. Emoção não produz poder. O que produz poder é comunhão com Deus. É graça do Espírito. É viver no Espírito. De vez em quando os obreiros lá na Batista Semeia tomam cada porrada, fico com dó deles.
Me apresenta cada vídeo. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Estou perguntando o que você está aprendendo. Pastor não tem que achar o que você vê, o que você deixa de ver, de fazer. Até porque pastor não manda na sua vida. Mas cuidado por onde você tem olhado. Cuidado com o que você tem se alimentado. Para com essa besteira de ficar gente em cima de banquinho, apagando luz de igreja, dizendo que está pregando, com filosofia vã, sem conteúdo bíblico. Tu deixa de ouvir um homem chamado Moretti, numa escola bíblica dominical, para ficar vendo vídeo de pastores que nem sabem que você existe. Você dá mais like nesses pastores de internet do que ligar para o seu pastor e dizer assim: meu pastor, como é que o senhor está? Gente, estou mudando a pregação porque o Espírito está mandando. Você não tem coragem de ligar para o seu pastor e dizer assim: ei pastor, como é que o senhor está? Como é que está a sua vida? Pastor, eu posso orar por você? Posso dar um like na sua vida, pastor? Eu vou provar. Agora eu fiquei com raiva. Quantos aqui já procuraram o pastor Moretti ou qualquer um dos pastores e receberam oração? Levante a mão para mim aqui. Levante bem. Não, pelo amor de Deus, levanta. Tá. Quantos aqui algum dia chegou no pastor Moretti e disse assim: pastor Moretti, deixa eu orar pelo senhor. 1, 2, 3, 4, 5. Não adianta me olhar com essa cara não, filho. Também estou com fome. Quando você adoecer, não vai ser o pastor da internet que vai lá na sua casa, não. Tenta ligar para ele, para ver se ele te atende. Quando você está com necessidade, não é o pastor da internet que vai lá orar por você não, nem te aconselhar. Pode ter certeza que quando você precisar, seu pastor que é daqui, são os homens de Deus, é que estão preparados para abençoar a sua vida. Receba isso como conselho. Honre aqueles que têm servido ao reino na casa. Por que o relógio da Assembleia de Deus nunca converte? Vocês me suportam mais 10 minutinhos? 10 minutinhos? 10 minutinhos, gente? 10 minutinhos? Quem me suporta mais 20 minutinhos, dá um glória a Deus. A igreja que pediu. 20 minutos eu encerro. Versículo 6, envergonhado. É interessante que já é um contraste. O camarada do versículo 6, ele é o contrário do cara do versículo 3, notou? O cara do versículo 3, ele não tem medo de pecar. O cara do versículo 3, ele não se envergonha de pecar, continuar pecando e mesmo assim frequentando a casa do Senhor. O cara do versículo 3 é um cara que perdeu o temor tem tempo. É os camaradas que pregam em pecado, cantam em pecado, jejuam em pecado, oram em pecado, achando que está sendo recebido. O cara do versículo 6, ele diz assim: não me deixe envergonhado não. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Eu estou baseado, Senhor, no que Davi escreveu no Salmo 32. Porque, gente, quem é sensível à voz do Espírito Santo, ele tem vergonha de se chegar a Deus quando peca. Já viu? Tu já viu o cara que é sensível? Ei, olhe para mim, por favor. A pessoa que tem sensibilidade do Espírito Santo de Deus, quando ele peca, ele se sente mal. Ele não tem paz. Davi no Salmo 32, versículo 3 e 4, ele disse assim: enquanto eu me calava, os meus ossos envelheciam dentro de mim, e a tua mão pesava sobre a minha alma. E no capítulo 51, ele escreve o Salmo do perdão. Pequei, contra ti somente pequei. Em iniquidade eu fui formado desde o ventre da minha mãe. Davi confessa seu pecado. Davi tem consciência do seu pecado e ainda fala assim: e eu sei que o preço que tu cobrar será justo. Olhe para cá. Não pense em você que a conta não vai chegar. Vai chegar. Essa conta vai chegar. Então acho melhor nos arrependermos agora. A conta vai chegar. Davi fala do seu pecado, confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado. Ainda fala assim: se tu se comprazesse em holocausto, eu os faria.
Se tu se comprazesse em sangue, eu os derramaria. Mas tu não se comprazes em sangue de boi, de animal. O que te compraz, o que alegra o teu coração, aquilo que enche a tua alma, é um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resistirá. Tem perdão para você. Ele não vai te deixar envergonhado. Fique de pé em nome de Jesus. No versículo 8, há um termo que eu amei lê-lo: não me deixe desamparado. Você lembra que quando uma pessoa era acometida de lepra no Antigo Testamento, ele tinha que se identificar pela rua. A lepra era um sinal do pecado. Hoje nós identificamos como uma doença, mas era um sinal de pecado. Todo homem ou toda mulher que era cometido da lepra deveria, antes de chegar ao leprosário ou às cidades de exclusão, eles deveriam passar pelas ruas dizendo e batendo no seu peito: leproso! 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 E todo mundo identificava que ele era um leproso, alguém que deveria ser excluído da sociedade, do seu convívio social e até da sua família. No versículo 8 do Salmo 119, o salmista está dizendo: não me desampare. Há um ditado rabínico em uma oração que é feita pela manhã, que diz assim: não me deixe desviar da sua lei, para que eu não saia na rua gritando: desamparado, pequei contra a lei, eu sou um desamparado. Então, Senhor, me sustenta, me anima, me renova, me dá graça, porque eu não vou ficar desamparado. Ele continua sendo o meu Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero encerrar nesta noite fazendo uma oração. Eu poderia dizer para você assim: se essa palavra tocou o seu coração ou falou no seu íntimo, vem até aqui para que nós possamos orar e nela nos confiar. Palavra que não confronta, palavra que não traz mudança, palavra que não faz você refletir para a mudança, é água de salsicha. É o que muitas palavras têm saído. Mas eu quero te fazer entender que a palavra que foi pregada hoje foi para te confrontar, para te animar, para te dizer que Ele te ama, Ele te perdoa e que é o melhor seu, e você é o melhor para Ele. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, glorifico o teu nome por essa noite. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito. Tome cada um segundo a tua palavra, abençoando, guardando, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei da Glória?